Existe um alimento simples, cremoso, fácil de encontrar e que provavelmente já está na sua geladeira agora mesmo. Durante anos, ele foi chamado de aliado da saúde intestinal, de fortalecedor dos ossos e até de um pequeno segredo para quem quer controlar o peso. Mas muita gente ainda se pergunta: será que comer iogurte todos os dias realmente faz tanta diferença assim para o corpo? A resposta é que sim, pode fazer. E o mais interessante é que os efeitos acontecem em várias partes do organismo ao mesmo tempo. O iogurte não atua apenas em um único aspecto da saúde. Ele influencia o intestino, o sistema imunológico, os ossos, o metabolismo e até o funcionamento do cérebro. Isso acontece porque o iogurte é produzido por um processo chamado fermentação. Durante esse processo, bactérias benéficas transformam o leite em um alimento rico em probióticos, que são micro-organismos vivos capazes de ajudar a equilibrar as bactérias do nosso intestino. Esse detalhe aparentemente pequeno pode desencadear vários efeitos positivos no organismo. Além dos probióticos, uma porção de iogurte também fornece proteínas importantes para os músculos, cálcio para os ossos, vitaminas do complexo B que ajudam na produção de energia e minerais como potássio e magnésio que participam do funcionamento do coração e dos músculos. Por isso, muitos especialistas em nutrição consideram o iogurte um verdadeiro alimento multifuncional. Ele oferece vários nutrientes ao mesmo tempo e participa de diferentes processos dentro do corpo. Quando consumido regularmente e na forma correta, pode se tornar um hábito simples que apoia a saúde de forma contínua. Mas para entender realmente o que acontece quando alguém começa a comer iogurte todos os dias, o primeiro lugar que precisamos observar é justamente o intestino. E é ali que os efeitos desse alimento começam a aparecer de forma mais clara. Para entender por que tantos médicos e nutricionistas recomendam o consumo de iogurte com frequência, vale olhar com mais atenção para o que realmente existe dentro dele. Apesar de parecer um alimento simples, o iogurte reúne uma combinação impressionante de nutrientes importantes para o corpo. Uma única porção de iogurte já fornece proteínas de alta qualidade que ajudam na manutenção e reparação dos músculos. Isso é especialmente importante à medida que envelhecemos, já que o corpo naturalmente perde massa muscular ao longo dos anos. Manter um consumo adequado de proteína ajuda a preservar força, mobilidade e metabolismo. Além da proteína, o iogurte é uma das fontes mais conhecidas de cálcio. Esse mineral é essencial para manter ossos e dentes fortes, mas também participa da contração muscular, do funcionamento do sistema nervoso e até do ritmo do coração. Outro ponto interessante é que o iogurte também contém vitaminas do complexo B, como a vitamina B12 e a riboflavina. Essas vitaminas participam da produção de energia dentro das células e também ajudam na saúde do cérebro e do sistema nervoso. O alimento ainda fornece minerais importantes como potássio e magnésio. O potássio ajuda a equilibrar os níveis de sódio no organismo, contribuindo para o controle da pressão arterial. Já o magnésio participa de centenas de reações químicas no corpo, incluindo funções musculares e nervosas. Mas o grande diferencial do iogurte continua sendo algo que não aparece apenas na tabela nutricional: os probióticos. Essas bactérias benéficas são responsáveis por ajudar a equilibrar a microbiota intestinal, que é o conjunto de micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino. E é justamente no intestino que os efeitos mais interessantes do consumo diário de iogurte começam a acontecer, influenciando não apenas a digestão, mas também vários outros sistemas do corpo. O primeiro lugar do corpo que costuma sentir os efeitos do consumo regular de iogurte é o intestino.
Isso acontece porque esse alimento contém probióticos, que são bactérias benéficas capazes de ajudar a equilibrar a microbiota intestinal, ou seja, o conjunto de micro-organismos que vivem dentro do nosso sistema digestivo. Nosso intestino abriga trilhões de bactérias e elas desempenham funções muito importantes. Algumas ajudam na digestão dos alimentos, outras participam da absorção de nutrientes e algumas até produzem substâncias que influenciam o funcionamento do sistema imunológico e do cérebro. O problema começa quando esse equilíbrio se perde. Uma alimentação muito rica em alimentos ultraprocessados, açúcar ou gordura pode favorecer o crescimento de bactérias menos saudáveis. Quando isso acontece, muitas pessoas começam a sentir sintomas como inchaço abdominal, gases, digestão lenta ou constipação. Os probióticos presentes no iogurte ajudam justamente a restaurar esse equilíbrio. Eles contribuem para aumentar a quantidade de bactérias benéficas no intestino, criando um ambiente mais saudável para o sistema digestivo funcionar. Pesquisas na área de nutrição mostram que pessoas que consomem iogurte com probióticos regularmente podem apresentar melhor diversidade de bactérias intestinais e menos desconfortos digestivos ao longo do tempo. Quando o intestino funciona melhor, vários outros processos do corpo também melhoram. A digestão dos alimentos se torna mais eficiente, a absorção de vitaminas e minerais aumenta e até processos inflamatórios podem diminuir. E o mais interessante é que os efeitos de um intestino saudável não ficam restritos apenas à digestão. O equilíbrio da microbiota intestinal também tem uma ligação direta com o funcionamento do sistema imunológico, que é a próxima área do corpo que costuma ser influenciada pelo consumo regular de iogurte. Uma das coisas mais interessantes sobre o consumo diário de iogurte é que seus efeitos não ficam apenas no intestino. Na verdade, existe uma ligação muito forte entre a saúde intestinal e o sistema imunológico do corpo. Estudos mostram que cerca de 70% das células do sistema imunológico estão localizadas na região do intestino. Isso significa que o equilíbrio das bactérias intestinais influencia diretamente a forma como o organismo reage a vírus, bactérias e outros agentes que podem causar doenças. Quando a microbiota intestinal está equilibrada, as células de defesa conseguem trabalhar de maneira mais eficiente. Os probióticos presentes no iogurte ajudam justamente nesse processo. Eles estimulam a atividade das células de defesa, auxiliam na produção de anticorpos e contribuem para reduzir processos inflamatórios no organismo. Algumas pesquisas também observaram que pessoas que consomem regularmente alimentos fermentados ricos em probióticos podem apresentar menor frequência de infecções respiratórias ao longo do tempo. Isso não significa que o iogurte seja uma proteção absoluta contra doenças, mas ele pode ajudar o corpo a responder melhor quando precisa se defender. Outro ponto importante é que um sistema imunológico equilibrado não atua apenas contra infecções. Ele também participa da regulação de processos inflamatórios que estão ligados a diversas condições crônicas, como problemas metabólicos e doenças cardiovasculares. Quando o intestino está saudável e a microbiota está equilibrada, o sistema imunológico tende a funcionar de forma mais organizada. E isso cria um ambiente interno mais favorável para o corpo manter sua saúde ao longo do tempo. Mas os benefícios do iogurte não param por aí. Além de ajudar o intestino e o sistema imunológico, ele também pode ter um papel interessante no controle do peso e na sensação de saciedade ao longo do dia. Outro efeito interessante que muitas pessoas começam a perceber quando passam a consumir iogurte com frequência está relacionado à saciedade. Diferente de muitos lanches industrializados, o iogurte combina proteína, minerais e, em alguns casos, gorduras naturais do leite. Essa combinação ajuda o corpo a se sentir satisfeito por mais tempo. A proteína presente no iogurte
tem um papel importante nesse processo. Quando consumimos alimentos ricos em proteína, o organismo leva mais tempo para digeri-los. Isso faz com que a sensação de fome demore mais para voltar, ajudando naturalmente a reduzir o consumo excessivo de calorias ao longo do dia. Além disso, alguns estudos sugerem que o cálcio e certos compostos bioativos presentes nos laticínios fermentados podem influenciar o metabolismo da gordura no corpo. Isso não significa que o iogurte seja um alimento milagroso para emagrecer, mas ele pode contribuir para uma alimentação mais equilibrada quando substitui lanches ricos em açúcar ou ultraprocessados. Outro ponto importante é a densidade nutricional do iogurte. Ele oferece uma boa quantidade de nutrientes em comparação com o número de calorias. Isso significa que é possível obter proteínas, vitaminas e minerais sem consumir uma grande quantidade de energia. Pesquisas de longo prazo sobre hábitos alimentares também observaram algo curioso. Entre vários alimentos analisados, o consumo regular de iogurte foi associado a menor ganho de peso ao longo dos anos quando comparado a outros tipos de lanches comuns. Claro que a forma como o iogurte é consumido faz diferença. As versões naturais, sem açúcar adicionado, costumam ser as melhores opções. Muitas pessoas preferem adicionar frutas, aveia ou castanhas para trazer sabor e ainda aumentar o valor nutricional da refeição. E além de ajudar na digestão, na imunidade e até no controle da saciedade, o iogurte também fornece nutrientes muito importantes para outra parte do corpo que merece atenção especial com o passar dos anos: os ossos e as articulações. Outro benefício muito importante do iogurte aparece especialmente com o passar do tempo, quando começamos a prestar mais atenção à saúde dos ossos. À medida que envelhecemos, a densidade óssea tende a diminuir naturalmente. Isso faz com que os ossos se tornem mais frágeis e aumenta o risco de fraturas. O iogurte pode ajudar nesse processo porque ele fornece vários nutrientes fundamentais para a estrutura óssea. O primeiro deles é o cálcio, que é o principal mineral presente nos ossos e nos dentes. Consumir quantidades adequadas de cálcio ao longo da vida ajuda a manter os ossos mais fortes e resistentes. Além do cálcio, o iogurte também oferece vitamina D, fósforo e proteína, que trabalham juntos no processo de formação e manutenção da estrutura óssea. A vitamina D ajuda o corpo a absorver o cálcio de forma mais eficiente, enquanto o fósforo contribui para a formação do tecido ósseo. Outro mineral presente no iogurte, que muitas pessoas não lembram, é o potássio. Ele ajuda a equilibrar os níveis de acidez no organismo, o que pode contribuir para preservar o cálcio dentro dos ossos ao longo do tempo. Alguns estudos com adultos mais velhos observaram que pessoas que consomem iogurte regularmente apresentam melhor densidade óssea e menor risco de osteoporose quando comparadas àquelas que raramente consomem esse alimento. Isso sugere que o iogurte pode ser um aliado importante para manter a saúde dos ossos na maturidade. Outro ponto interessante é que a proteína presente no iogurte também contribui para a manutenção da massa muscular. E músculos mais fortes ajudam a proteger as articulações e melhorar o equilíbrio, o que reduz o risco de quedas. Mas os benefícios do iogurte não se limitam apenas ao intestino, à imunidade ou aos ossos. Existe também uma relação interessante entre o consumo regular desse alimento e a saúde do coração, além de efeitos que podem influenciar até a pele e o humor. Quando as pessoas pensam em iogurte, normalmente associam apenas a digestão. Mas os efeitos desse alimento podem ir muito além do intestino. Um dos sistemas que também pode se beneficiar do consumo regular de iogurte é o sistema cardiovascular. Isso acontece porque o iogurte contém minerais importantes como potássio e magnésio. O potássio ajuda o corpo a equilibrar os efeitos do excesso de sódio na alimentação. Quando o consumo de sódio é muito alto, os vasos sanguíneos tendem a se contrair, o que pode elevar a pressão arterial. Já o potássio ajuda a relaxar os vasos, favorecendo uma circulação mais saudável.
O magnésio também tem um papel importante no funcionamento do coração. Ele participa da regulação do ritmo cardíaco e ajuda na contração e no relaxamento do músculo cardíaco. Além disso, alimentos fermentados como o iogurte podem produzir pequenos compostos chamados peptídeos bioativos durante o processo de fermentação, que estão associados à redução da pressão arterial em alguns estudos. Outro ponto interessante é que pesquisas mostram que pessoas que consomem laticínios fermentados com mais frequência tendem a apresentar melhor perfil de colesterol ao longo do tempo. Em alguns casos, a redução leve do LDL, conhecido como colesterol ruim, e melhora na relação entre H de L e L de L, o que é considerado positivo para a saúde do coração. Mas os efeitos não param no coração. Existe também uma ligação cada vez mais estudada entre o intestino e o cérebro, conhecida como eixo intestino-cérebro. Quando a microbiota intestinal está equilibrada, o corpo tende a produzir melhor alguns neurotransmissores importantes, como a serotonina, que está ligada ao humor e ao bem-estar. Isso ajuda a explicar por que algumas pessoas relatam melhora na disposição e até na clareza mental quando mantêm uma alimentação que favorece a saúde intestinal. Além disso, um intestino mais equilibrado também pode contribuir para reduzir processos inflamatórios no corpo. E quando a inflamação diminui, a pele também pode se beneficiar. Algumas pessoas observam melhora em condições como acne ou irritações cutâneas, quando a saúde intestinal está mais equilibrada. Mas mesmo com todos esses benefícios, existe um detalhe muito importante que muitas pessoas não percebem ao consumir iogurte. Dependendo do tipo escolhido no mercado, é possível acabar anulando grande parte desses efeitos positivos. Depois de conhecer todos esses benefícios, muitas pessoas pensam que qualquer tipo de iogurte vai trazer os mesmos resultados. Mas aqui está um detalhe muito importante que os médicos e nutricionistas costumam alertar. Nem todo iogurte disponível no mercado é realmente saudável. O maior erro que muitas pessoas cometem é escolher versões cheias de açúcar adicionado. Muitos iogurtes industrializados, principalmente os aromatizados ou com sabores artificiais, podem conter quantidades muito altas de açúcar. Em alguns casos, um único potinho pode ter o equivalente a várias colheres de açúcar. Quando isso acontece, parte dos benefícios do alimento pode ser reduzida. O excesso de açúcar na alimentação pode favorecer o crescimento de bactérias menos saudáveis no intestino, além de contribuir para picos de glicose no sangue. Por isso, uma das recomendações mais comuns dos especialistas é optar por iogurte natural ou sem açúcar adicionado. Esse tipo mantém os probióticos ativos e evita ingredientes desnecessários que podem diminuir o valor nutricional do alimento. Outra boa opção é o iogurte grego natural, que costuma ter uma quantidade maior de proteína. Isso ajuda a aumentar a sensação de saciedade e pode ser uma alternativa interessante para quem busca uma alimentação mais equilibrada. Para quem tem intolerância à lactose, também existem versões sem lactose ou até opções vegetais enriquecidas com probióticos. O mais importante é observar o rótulo e procurar a indicação de culturas vivas e ativas, que significa que o produto ainda contém as bactérias benéficas responsáveis pelos efeitos positivos no organismo. Uma estratégia simples para melhorar ainda mais os benefícios do iogurte é combiná-lo com alimentos ricos em fibras, como aveia, banana ou frutas vermelhas. Esses alimentos contêm pré-bióticos, que servem como alimento para as bactérias boas do intestino, e ajudam os probióticos a funcionarem melhor. Quando consumido da forma correta, o iogurte pode se tornar um hábito simples e poderoso no dia a dia. Um alimento acessível, fácil de incluir nas refeições e capaz de apoiar a saúde do intestino, dos ossos, do coração e do sistema imunológico ao longo do tempo.